Já imaginou poder conhecer um lugar que você possa ter contato com a natureza e, de quebra, poder aprender sobre os hábitos e o ciclo de vida das borboletas? Pois é, sabe onde? Aqui em Osasco. E para melhorar ainda mais, é totalmente de graça. E nós da One TV não podíamos deixar de vir conhecer o borboletário aqui da cidade e de mostrar um trabalho de um ser tão maravilhoso. No criadouro de borboletas, os visitantes têm contato com várias espécies que vivem por lá. Aprendem sobre o conjunto das transformações que ocorre durante o ciclo de vida, a importância delas para a biodiversidade e até mesmo sobre os alimentos que consomem. Paulina, há quanto tempo que você é responsável aqui do borboletário? Então, esse projeto eu escrevi junto com outro biólogo, Fábio Cardoso, que hoje é diretor, né, daqui do borboletário, um dos diretores. Já tem 10 anos. O borboletário está fazendo 10 anos agora em fevereiro. E como que começou a sua trajetória assim de cuidar de borboletas? Então, eu trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, trabalhava com educação ambiental antes de vir para cá. E aí o secretário, na época, me convidou para poder escrever esse projeto junto com o Fábio, né, ajudá-lo. Ajudei a escrever o projeto, nós submetemos ao IBAMA, né, fizemos todas as adequações necessárias. E aí então deu certo, o projeto se concretizou e hoje é o borboletário de Osasco. E tudo que a gente está vendo aqui desse borboletário, o que foi preciso para montar, para chegar nesse resultado final? Então, a princípio, tivemos que eleger as espécies primeiro, né? Quais as espécies que nós queríamos criar. Depois pedir autorização ao IBAMA na época, né? Porque hoje a fauna está sob a tutela do Estado, então hoje seria para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Então na época era para o IBAMA, nós pedimos autorização. E aí com as primeiras autorizações, né, nós começamos a fazer a parte física. Então fizemos o laboratório, começamos a montar aqui o criadouro, porque isso aqui é o criadouro, né? E aí fomos colocando a vegetação. É preciso saber as espécies com as quais você vai trabalhar primeiro, para depois montar a vegetação. Porque você tem que montar a vegetação baseada nessas espécies que você vai trabalhar. Quantas espécies a gente pode encontrar aqui hoje? Hoje tem entre 12 e 13 espécies, mas nós temos autorização para criar até 19 e estamos pedindo autorização para criar mais. Como que começou a sua história com borboletas? Começou realmente com borboletário, porque antes eu não pensava que trabalharia um dia com insetos, né? Eu sempre achei que fosse trabalhar com outras áreas, né? Como, por exemplo, licenciamento ambiental. Eu trabalhei muitos anos em laboratório. Né? Trabalhei com saúde indígena, então eu achava que ia pender para esse lado. E aí, por uma ironia do destino, acabei vindo trabalhar com entomologia, que é o estudo dos insetos, que é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse trabalhar, entomologia e educação. Porque o borboletário, o objetivo de você ter um borboletário na cidade, além de incrementar o turismo, o lazer, né, valorização imobiliária, e serve como atrativo para visitar a cidade, é muito importante para a questão da educação. Então eu jamais pensei que fosse parar um dia num borboletário, mas estou super feliz de estar aqui. Eu acredito que seja um lugar onde eu me encontrei bastante, né? Afinal de contas a gente aprende todos os dias com os insetos, quando não é com os insetos, é com o pessoal que visita, é com as crianças que atendemos. Então é bem bacana isso. E Paulina, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no começo? A questão da vegetação, que não, de imediato ela não se consolidou, ela não crescia muito, então a gente teve que trocar a terra várias vezes. As próprias espécies de borboletas, tem algumas borboletas que eu só estou conseguindo criar hoje. Tentei criar 3, 4 vezes, né, durante esses 10 anos, mas nunca obtive sucesso, né? E agora estou conseguindo então criá-las, porque cada borboletário, cada laboratório, ele tem sua particularidade. Então muitas vezes eu posso criar algumas espécies que um outro laboratório não consiga. Então a gente tem essas peculiaridades, né? Existem algumas espécies que elas não se adaptam de imediato à vida em cativeiro, à criação artificial. Então eu tive algumas dificuldades com isso. Mas foram dificuldades que fui contornando aos poucos e hoje em dia a gente consegue criar bastante espécies. Nós temos uma vegetação que está bastante consolidada, é muito bonito de se ver, né? E o mais importante que é funcional, né? Serve para as borboletas, então isso que é bem bacana. Como que é a rotina daqui? A rotina daqui é uma rotina simples, né? Então nós chegamos aqui, verificamos como que estão as lagartas, né?
porque é uma espécie só, mas ela tem várias fases de vida, né? Que é o ovo, a lagarta, a pupa, que o pessoal chama de casulo, e por fim a borboleta, que é o adulto da espécie. Então a gente verifica se está tudo bem e nós começamos então o manejo, né? Primeiro a gente faz uma higienização no local, depois a gente começa a fazer o manejo. O manejo é você trocar a caixinha das lagartas todos os dias, desinfectar, colocar uma folhinha nova, né? Depois de feito o manejo, a gente passa tudo para os controles, porque tudo é controlado, né? Nós fazemos relatórios para o IBAMA, para o DEFAL. E depois que a gente passa todos os controles, aí a gente vê as borboletas que precisam ser soltas aqui, né, que já emergiram da pupa, trazemos para cá e ficamos fazendo atendimento ao público. Também conta assim com muita observação, sempre tem que estar observando as borboletas, observando as lagartas, se não tem doença ou não. Então é uma rotina que ela exige muito do profissional, mas ao mesmo tempo ela é muito gostosa, muito prazerosa. E de alguma forma você criar borboletas num cativeiro prejudica a espécie dela? Como se ela estivesse na natureza, mas ela, assim, entre aspas, presa aqui? Esse é um tema muito controverso, porque nós somos um zoológico de borboletas. Nós somos um zoológico. As espécies que a gente tem aqui, a maioria delas nascem aqui. Então, geralmente, compramos, né, na época que podia se comprar, compramos os casais, trouxemos para cá. Compramos de um borboletário que era criador comercial. É um tema controverso, mas eu prefiro pensar que a gente sacrifica alguns animais, a gente dá uma vida boa para eles, porque a condição e a qualidade de vida é muito importante para a gente, por isso que nós temos uma grande preocupação de estar sempre trazendo as plantas certas, dar a planta certa para a lagarta se alimentar, ela está no local ideal para se criar, né? Então assim, essas condições são muito importantes, né? Para que ela se sinta bem e ela possa passar a vida dela aqui, reproduzir, na verdade manter os hábitos que ela tinha na vida livre, que eu acho que isso é muito mais importante. E a gente entende isso como um sacrifício em prol das outras borboletas que estão livres. Porque se eu não explicar para as pessoas que a importância que elas têm para a natureza, a importância da preservação, não somente das borboletas, mas de todo o seu habitat, né? Se eu não fizer esse papel, amanhã, com certeza, nós não teremos borboletas, né? Nós não teremos pássaros, não teremos os outros animais. Então, hoje, o papel do zoológico ele é muito focado nisso. Além do mais, nós estamos abertos, né, para projetos de conservação. Tanto é que nós vamos firmar um convênio com o laboratório da USP, para justamente começar então a fazer esse papel de também atuar na conservação, ou seja, repovoar locais onde elas não existiam, né, ou locais onde elas foram extintas, né. Então o borboletário ele também tem essa proposta, né, que hoje é a proposta de todos os bons zoológicos, porque existem os bons zoológicos e os maus zoológicos, infelizmente. Então os bons zoológicos hoje em dia eles têm essa proposta de não somente atuar na educação, né, dar uma boa qualidade de vida para esses animais, mas também atuar na conservação, ajudar a repovoar onde esses animais eram extintos, onde eles estão em estado vulnerável de extinção. Quem são os inimigos das borboletas aqui? Olha, quase todo mundo. As borboletas são a base da cadeia alimentar de qualquer habitat. Então, vamos supor, outros insetos comem borboletas, como louva-a-Deus, como formigas. Você tem também vespas que comem, que acabam atacando tanto a lagarta quanto a borboleta. Você tem aracnídeos, né, que se alimentam de borboletas. Você tem passarinhos, você tem ratos, você tem saruês, que são os gambás, você tem serpentes, você tem gatos que comem borboletas, ou seja, todo mundo come borboletas. É por isso que elas vêm em tanta quantidade assim, né, que é para poder alimentar tudo. Mas existe todo um equilíbrio por trás disso, né? E por isso que elas são muito importantes. Nós costumamos dizer de que borboleta é uma espécie guarda-chuva, ou seja, se você consegue conservar uma borboleta, manter um bom local, um bom habitat para ela viver, embaixo dela você vai ter várias espécies que vão se beneficiar. Então ela é super importante e as coitadinhas elas são predadas por bastante bichos. Os visitantes também visitam o laboratório onde as lagartas se desenvolvem antes de virarem borboletas.
Vinícius, como que é o passo a passo aqui no laboratório do borboletário? Então aqui no laboratório a gente começa com os ovos que são coletados dentro do viveiro. Esses ovos aqui, eles vão ficar um tempinho aqui dentro, cerca de uma semana, 10 dias. E aí sairão as lagartas. Essas lagartas são levadas para as caixas, onde serão alimentadas com essas folhas aqui, né? Cada uma tem sua folha de alimento, então essa daqui vai se alimentar de helicônias. Ela vai se alimentando e crescendo, como essas daqui, tá vendo? Bem grandona. E aí ela, então, vai entrar no processo da metamorfose, né? Onde ela se prende e aí troca de pele, né? Faz a muda, que a gente chama. E aí de dentro dela sai essa estrutura aqui que é a pupa. Então a pupa, diferente do casulo, né, é o animal. Essa daqui é uma pele da lagarta, tá vendo? A pele que era desse animal saiu e virou essa nova estrutura da onde vai virar um líquido ali dentro. E então vai refazer o corpo do animal como um ser alado, uma borboleta, né? E aí então vai virar aquele bicho que a gente tanto gosta. Quantos ovos, em média, vocês conseguem coletar por dia? Cerca de 1.000 ovos da olho de coruja, que é a cáligo, né? Cerca de 1.000 ovos por dia, mas depende muito da espécie. Tem animal que coloca mais, tem animal que coloca menos, mas a olho de coruja é cerca de 1.000 ovos. Todos esses ovos vingam? Nem todos, porque tem muitos animais que colocam ovos que é para enganar mesmo, ovos que não estão fecundados para o predador ali, vamos dizer assim, atacar. Ele coloca os do meio mais fecundados nas bordas, o que não são fecundados. Mas tem muito caso de parasita, que nem alguns ovinhos aqui que são mais pretinhos. Tem alguns casos de parasita, coisas inevitáveis assim, animais muito pequenininhos que acabam parasitando, mas a maioria sim vinga, a maioria vinga. A olho nu, então, dá para saber quais são os fecundados? Os branquinhos, os mais branquinhos são, vamos dizer assim, os viáveis, e os mais escurinhos são os que estão já passados, né? Que vamos dizer assim, que já estão meio que podres, né? Para cada espécie dos ovos é um tempo diferente para começar todo esse processo? Sim, tem animais que são bem mais rápidos, cerca de 4 dias já estão eclodindo, em 1 mês já estão voando. Já olho de coruja, cerca de 3 meses para conseguir voar. Então depende muito de espécie para espécie. E aí depois desse processo de troca, o que acontece? Depois desse processo de troca aqui da lagarta virando a pupa, então vai acontecer aquela metamorfose que eu expliquei aqui dentro, o animal virando um líquido, refazendo as asas e tudo mais. É muito interessante isso, porque, por exemplo, se uma lagarta ela perde a perna, perde alguma estrutura do corpo, essa estrutura vai ser refeita, a borboleta ela não vai sair sem a perna, né? É bem perfeito o processo. Então vai refazer o animal do zero, e então depois de um tempo vai sair a borboleta dentro dessa pupa aqui, né? Dá pra gente ver, né, esse líquido? Sim, se a gente for ali pro pulpário, a gente consegue ver o líquido saindo do animal, que ele sai molhado, né, com a asa bem atrofiada, a asa bem pequenininha, e ele vai bombeando um líquido para a asa, que é cheio de veias, então vai esticando essa asa, e aí quando fica esticadinha, ela seca, fica dura, então o animal sai voando. Vinícius, qual que é o momento que vocês sabem que é certo para colocar as borboletas lá fora? A borboleta, quando ela sai da pupa, ela tá quase, então, bem atrofiadinha, como eu falei, né? Então ela estica e depois de um tempo ela começa a testar a asa, ela começa a testar o canudinho, que é a espirotromba, no qual ela se alimenta, ela começa a testar a asa, bater mesmo a asa. Então a gente já vê que tá seca, tá pronta pra ir lá pra fora. Essas que estão aí dentro, mas quanto tempo, mais ou menos, para soltar? Essa daqui, eu acho que mais uma meia hora que ela ainda tá pingando líquido, mas é bem rapidinho, é cerca de 1 horinha que ela sai da pupa, depois ela já tá pronta para sair. Então essa daqui, daqui a pouquinho ela já vai começar a testar a asa, então a gente já sabe que já pode levar lá para fora. Você sabia? As borboletas podem voar até 20 km por hora e medir de 5 milímetros a 30 centímetros, vivendo entre 1 dia e 1 ano, dependendo da espécie. Então aqui, Paulina, é o auditório que vocês chamam de ar livre, certo? Nosso auditório é o ar livre, que a gente chama às vezes de casinha. Casinha. E o que acontece aqui? Então, aqui que acontecem as palestras, né, as conversas sobre borboletas com escolas, associações, igreja, né? Eles pedem muito para nos visitar, então quando eles vêm nós recebemos aqui, que é um espaço com mesas e cadeiras, é coberto certinho. E aqui então é que a gente explica o ciclo de vida das borboletas, a importância delas para a natureza, para a gente também, né? Então aqui vocês criaram
objetos para ensinar as crianças ou as pessoas também que vêm visitar e conhecer, para aprender todo esse ciclo da borboleta de vida dela, né? Porque é um ciclo que ele impressiona muitas pessoas. As pessoas sempre perguntam, né, como é que é o ciclo de vida, o que acontece com a metamorfose, o que é, né? Então, como isso suscita muito a curiosidade das pessoas, então a gente decidiu, então, fazer esses instrumentos lúdicos, né? São instrumentos pedagógicos, então a gente mostra para as pessoas que as borboletas põem ovos, né? A gente chama de oviposição. Saem as lagartinhas, né? Eclode o ovo, saem as lagartinhas, ela come e cresce folhinha, depois ela cresce, forma o casulinho, né? A pupa, né? Que a pessoa chama de casulinho, mas que o nome correto é pupa. Depois sai a borboleta e a borboleta se alimenta de flor. E a gente faz isso tudo com as crianças, então a gente faz de uma forma bem dinâmica, com bastante brincadeiras, né, com a criançada, para elas aprenderem de uma maneira mais rápida, né, como que é o ciclo de vida das borboletas. A gente aproveita e explica a questão da polinização, a importância, né, pra gente. E algo de curioso já que acontece, que você vê, né, das perguntas das crianças, o que elas perguntam, o que é mais legal também de explicar, que elas ficam encantadas? A metamorfose. Explicar para elas que uma lagartinha se transforma em uma linda borboletinha legal. E elas falam bastante, né? Elas perguntam, mas então a flor não posso dar para minha namoradinha? Aí a gente fala, não, flor não. Se você está tirando flor, você está tirando o alimento delas também, né? Mas é bastante interessante. E cada espécie de borboleta representa um tipo de planta, de flor que elas vão se alimentar. Elas têm a coevolução, né, delas. Então, assim, cada espécie, ela coevoluiu ou com uma família botânica ou com uma planta específica. Então, por exemplo, a Metona temisto, que é a borboleta do manacá, que a gente tem aqui no borboletário, quando ela sai do ovo, ela só vai se alimentar daquela planta que é o manacá, que o nome científico é Brunfelsia, o gênero Brunfelsia. E aí espécies são várias espécies. Então, a borboleta, ela nunca põe o ovo em qualquer lugar, qualquer planta. A borboleta, ela só vai colocar um ovo que vai servir de alimento para a sua lagarta. A natureza tem várias regras, né? Eu sempre digo que os bagunçados somos nós, mas a natureza tudo é muito certinho, tudo muito correto. Então ela só vai colocar o ovo na folha que vai servir de alimento. Então no caso da borboleta do manacá, que é a Metona temista, ela só vai colocar o ovo no manacá e a sua lagartinha vai sair do ovinho e vai comer só essa folha. Então ela só vai comer essa folhinha. Então se você tirar o manacá da cidade, você não tem mais esse tipo de borboletas. Agora você tem, por exemplo, a branquinha, que é a Acia monusti, que ela vai se alimentar de qualquer hortaliça. Então a borboleta ela vai colocar o ovinho ou na couve, ou na folha de brócolis, ou na rúcula, ou na mostarda, ou na capuchinha, ou na folhinha daquela de repolho, ou seja, várias hortaliças, menos alface. Ela vai colocar o ovo e aí ela vai comer todas essas hortaliças que estiver à disposição, que a gente chama de generalista, porque ela pode comer vários tipos de folhas. Então você tem aquelas que são especialistas, como a borboleta do manacá, e você tem essa da couve, né, que a gente chama de branquinha, que ela come vários tipos de hortaliças, tá? Então assim, funciona mais ou menos assim com elas. Essas borboletas especialistas, elas conseguem se adaptar com essa transformação, com esse crescimento das cidades, elas conseguem se adaptar a uma nova fase de vida, a um novo ciclo? Então, isso vai depender muito da própria espécie, né? Porque assim, elas sofrem uma gigantesca pressão seletiva para viver nas cidades. Então, quais são as borboletas que vivem nas cidades? São aquelas borboletas que gostam de um ambiente aberto, que conseguem viver num tempo mais seco, que conseguem se alimentar de qualquer flor, de néctar, né? Porque todas as cidades têm muitas flores, seus parques, né? Então elas conseguem se alimentar muito de néctar. As borboletas, por exemplo, que se alimentam de frutas, daquelas frutas que caem no interior da mata, ela já não tem tanta facilidade de se ambientar numa cidade. As borboletas que vivem em cidade, elas são mais resistentes, tá? São borboletas que elas gostam de tempo seco, elas conseguem se adaptar a tempo seco, a luminosidade, a calor, né? Às vezes você está em 30 graus e você vê uma borboleta voando lá em cima. Geralmente são períodos que gostam de voar, que eles migram bastante.
Então, essas borboletas, elas se ambientam muito mais fácil nas cidades, tanto é que a gente chama elas de borboletas urbanas. Por quê? Porque elas são borboletas que conseguem viver na cidade. Talvez no meio da mata elas não teriam tanto sucesso como elas têm nas cidades. Então, elas aproveitaram essas qualidades que elas têm, né? E conseguiram se adaptar perfeitamente nas cidades. Isso não quer dizer que todas elas vivam maravilhosamente bem. Porque você pode ter a influência da poluição do ar, por exemplo, no tempo de vida delas. Você tem algumas borboletas, né, observando, você consegue perceber algumas borboletas que elas, mesmo com a poluição, elas conseguem se manter bem. Mas você também percebe que algumas borboletas que no período do inverno, porque é muito seco e que você tem então, um ar muito mais poluído, você consegue perceber que muitas borboletas somem, mesmo com o inverno quente. Mesmo quando você está no inverno, que você tem chuva e sol, você percebe que muitas borboletas somem, né? Então isso pode ser consequência da poluição do ar. Outra curiosidade, você sabia que a borboleta possui cabeça com um par de antenas longas, um par de olhos compostos, formado por várias lentes e a boca na forma de um canudinho, usado para sugar o néctar das flores. Tem 6 patas e, em geral, 2 pares de asas e abriga alguns órgãos, entre eles os reprodutivos. O Borboletário de Osasco ele está aberto de terça-feira a sábado, das 10 às 16 horas. O mês de fevereiro, em especial, nós vamos ter várias atividades extras. Por quê? Porque é o mês do aniversário do Borboletário. O Borboletário faz 10 anos, então nós preparamos toda uma programação bacana para acontecer todos os sábados de fevereiro, das 10 às 16. Então nós vamos ter teatro, nós vamos ter passarinhada, nós vamos ter o borboletear, nós vamos ter apresentação de animais, né? Nós vamos ter feira de adoção de pets com profissionais falando sobre como você cuidar do seu pet, alimentação. Nós vamos ter uma artesã que vai ensinar a customizar roupinhas para o seu pet, coisas que você pode fazer em casa para deixar seu pet mais estilosinho. Então a gente está com uma programação bastante variada, é só consultar o Facebook, o Instagram, o site da Prefeitura de Osasco, né? E se programar e vir aqui curtir um sábado gostoso, e também vamos ter borboletas. O Borboletário Municipal fica localizado dentro do Parque Ecológico do Jardim Piratininga, Zona Norte, que recebe cerca de 800 visitantes por mês, sendo eles escolas, estudiosos, curiosos, instituições, igrejas, associações de crianças carentes, portadores de necessidades especiais, grupos de terceira idade, municípios da cidade e região. E aí, ainda está em dúvida do que fazer hoje? Venha conhecer o Borboletário aqui da cidade de Osasco.